Como algumas palavras ganharam vida. A etimologia é tipo um mergulho na história escondida das palavras. Quando a gente para pensar, toda palavra que usamos hoje carrega um pedacinho do passado, de culturas antigas, de encontros entre povos e até de algumas confusões linguísticas que foram acontecendo ao longo dos séculos. É como se a língua fosse um grande mosaico e cada palavra tivesse uma origem diferente, às vezes clara, outras vezes super misteriosa. Algumas nasceram para descrever coisas do dia a dia e outras surgiram como gírias, só para depois virarem parte oficial do nosso vocabulário. Saber a etimologia de uma palavra pode mudar a forma como a gente a usa, porque entende de onde veio e o que ela significava antes. Além de tudo, é um jeito de perceber que a língua está viva e sempre mudando, porque as palavras que usamos hoje podem ter significados completamente diferentes no futuro. A etimologia é, no fundo, uma forma de contar histórias. A palavra salário tem uma história etimológica rica e conecta-se diretamente ao papel essencial do sal na antiguidade. Sua origem vem do latim salarium, que deriva de sal em latim. Na Roma antiga, o sal era um recurso muito valioso, pois servia como conservante fundamental para alimentos, permitindo que carnes e outros itens perecíveis fossem armazenados por mais tempo. Dada a dificuldade de extração e sua importância para a subsistência, o sal era visto como um bem precioso e até mesmo uma moeda, talvez a primeira moeda. O termo salarium surgiu então para designar uma forma de pagamento em sal que era dada aos soldados romanos, permitindo que eles comprassem esse item tão essencial. No início, salarium referia-se literalmente a essa quantidade de sal recebida como parte da remuneração. Com o passar do tempo, porém, e com o desenvolvimento de uma economia baseada em moedas, salarium foi se transformando. Gradualmente passou a significar o pagamento em dinheiro, dado regularmente aos soldados e depois a qualquer trabalhador. Com o declínio do Império Romano e a evolução das línguas românicas, o termo salarium começou a se adaptar foneticamente nas novas línguas que emergiam. Em português, tornou-se salário. Hoje, a palavra salário refere-se ao pagamento regular que uma pessoa recebe em troca de trabalho, geralmente em dinheiro. Embora o sal não seja mais a moeda que sustenta seu valor, o termo preserva o simbolismo de algo essencial para a vida. Assim, o salário moderno carrega as marcas dessa trajetória histórica, na qual o sal foi fundamental para a organização do trabalho e para as primeiras economias. A palavra grana é um termo coloquial para dinheiro que tem uma origem curiosa e interessante, ligada ao cultivo agrícola. No português, grana vem de uma associação com o italiano grano, que significa grão. Na Itália, especialmente em regiões rurais, grano referia-se ao grão de trigo, um dos produtos agrícolas mais importantes e básicos na alimentação e na economia da época. O trigo era um dos principais produtos de troca e riqueza, servindo até como moeda em algumas transações. Essa associação entre grão e dinheiro fez com que o termo grano fosse gradualmente associado a pequenas somas de dinheiro. Nas sociedades antigas e medievais, o valor de um trabalho ou produto era muitas vezes medido em grãos de cereais, especialmente em locais onde a agricultura era a base da economia. Com o tempo, o termo passou a significar dinheiro em sentido mais amplo, principalmente em contextos informais. Com a migração de italianos para o Brasil e a influência de suas expressões e costumes, o uso de grana para designar dinheiro foi incorporado ao português brasileiro. No Brasil, grana acabou se estabelecendo como um termo popular para dinheiro, muito utilizado em contextos informais e do dia a dia. Assim, grana preserva uma ligação histórica e simbólica com a agricultura e o trabalho, remetendo ao valor fundamental dos alimentos básicos como unidade de troca. A palavra trabalho vem do latim vulgar tripalium, que era um instrumento de tortura formado por 3 estacas de madeira, daí o prefixo tri. O tripalium era usado para subjugar e castigar prisioneiros, especialmente os escravizados, e impunha sofrimento e imobilização.
Com o tempo, o termo tripalium começou a ser associado ao esforço físico intenso e ao trabalho árduo, uma vez que a labuta cotidiana era vista como uma atividade penosa e inevitável, particularmente para os mais pobres. No latim medieval, a palavra passou a designar qualquer forma de esforço, labuta ou sofrimento que envolvesse esforço físico ou mental, e começou a ser usada para se referir ao trabalho de maneira mais geral. Essa visão do trabalho como algo difícil, associado ao sofrimento e à obrigatoriedade, permeou o desenvolvimento da palavra nas línguas românicas. Em português, o termo transformou-se em trabalho, mantendo a conotação de esforço, dedicação e, muitas vezes, de sacrifício. Ainda que hoje trabalho tenha conotações diversas e seja visto também como fonte de realização e construção, a raiz etimológica remete a uma relação complexa com o esforço e o sofrimento. Assim, a história da palavra trabalho revela uma evolução do conceito, desde sua associação com dor e imposição até seu significado moderno, que abrange tanto o esforço quanto o propósito, o desenvolvimento e a transformação pessoal. A palavra carioca tem sua origem na língua tupi e remete aos povos indígenas que habitavam o território onde hoje está a cidade do Rio de Janeiro. Ela deriva dos termos caraí-oca, em que caraí significa homem branco ou homem de fora, e oca significa casa ou moradia. Portanto, caraí-oca significava casa do homem branco ou moradia do estrangeiro. A expressão teria surgido entre os indígenas para se referirem às primeiras construções realizadas pelos colonizadores portugueses, especialmente nas margens da Baía de Guanabara. Esse nome foi sendo absorvido e transformado pela população local ao longo do tempo, e com o passar dos séculos, carioca passou a designar não só o lugar onde ficavam essas construções, mas também as pessoas nascidas e que viviam no Rio de Janeiro. No início, carioca referia-se a um local específico onde os portugueses se estabeleciam, mas com a expansão da cidade e o crescimento da identidade carioca, o termo passou a representar todos os habitantes do Rio. Hoje, carioca é uma designação informal e afetuosa para as pessoas nascidas no Rio de Janeiro e está intimamente ligada à cultura, ao estilo de vida e ao espírito descontraído e alegre dos moradores da cidade. A palavra carioca foi evoluindo para uma marca de identidade e orgulho dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro. A palavra paquerar tem uma história etimológica divertida e envolta em mistério. Acredita-se que sua origem esteja ligada ao termo francês paquerot, que no francês antigo era usado para se referir a um tipo de aliciador ou cafetão. Essa palavra foi adaptada ao português do Brasil, perdendo a conotação negativa e ganhando um sentido mais leve e descontraído. O termo paquerar foi então apropriado no contexto brasileiro para significar o ato de cortejar ou flertar de forma descompromissada e divertida. Ao longo do século XX, o verbo paquerar passou a representar o flerte casual, aquele momento de aproximação que envolve olhares, conversas e trocas sutis, mas sem necessariamente um compromisso. Esse sentido reflete a forma leve com que o termo é utilizado no Brasil, enfatizando o lado descontraído e lúdico da conquista. Com o tempo, paquera e paquerar foram se popularizando na língua portuguesa, especialmente no Brasil, como uma forma charmosa de referir-se ao ato de conquistar ou de demonstrar interesse romântico em alguém. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deixe seu like, ajuda muito a divulgar para outras pessoas. Não custa nada. Se conhece alguém que também tem interesse nesse assunto, compartilhe. Nos vemos na semana que vem. Até lá!